O seu Código Aberto está no ar, super tarde de sábado. Se você está com a gente no programa inédito, se não as reprises, domingo à tarde, você é muito bem-vindo, porque aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito diferente. E é exatamente com você que eu quero falar agora, porque você tem sonhos, tem desafios, tem futuro. Mas não esqueça de uma coisa, se o futuro está com Deus, o presente é ainda melhor. Não se esqueça disso, nós estamos aqui para estudar a Bíblia, para sonhar com esse livro de Lucas. Eu te pergunto, está curtindo essa temporada? Manda para a gente teu feedback, entra nas redes sociais, participe no Face, dá um like, compartilha, posta no WhatsApp, tudo isso para a gente interagir com a esperança. Você já sabe que o nosso grupo aqui é especial. Depois de tantas semanas juntos, a gente vai criando uma amizade especial, vai ficando mais à vontade, vai ficando cada vez mais confortável. E agora vocês quatro, tudo na paz? Animados? Tudo bem, animados. E aí, super Sempre. tarde de sábado, Opa. turbinadíssimos, porque a gente também aqui às vezes enfrenta aquele soninho da tarde, tá bom? É bom que você saiba. Se eu tô fazendo isso aqui, telespectador, é pra gente também se animar, né? Então eu já vou começar apresentando o cantor que tá mais animado que a gente aqui. E aí, pastor Jairo, tudo bem? Beleza, Odô. Animadíssimo? Animado. Espantando o sono. Tá na paz, né? Você e o Sidney aí, só curtindo, né? Exatamente. Jairão, lembra pra gente, você já tem quantos anos de Arauto do Rei? 5 anos e uns 3 meses. Tá por legal, aí. já viajou alguns Brasis de extensão, né? Já voltamos umas 3 ou 4 vezes em alguns lugares já. Quando a gente mesmo? volta no lugar, já conhece o hotel, o aeroporto, Sim. que comidinha tem no aeroporto, é porque você já está Todos os estados do Brasil visitados? Todos. 100%, né? 100%. Tá legal. E me conta assim, de uma viagem que vocês têm, qual que foi que te mais marcou? Um avião Olha, quase caiu, um leão que quase mordeu, o que foi? Olha, eu acho que a viagem que a gente fez para o interior da Amazônia, eu acho que Tá. foi em 2012, 2013, e a gente passou uma semana indo para os lugares mais remotos da Amazônia num avião Bandeirante 75, era mesmo? o ano de fabricação do avião. Minha idade, meu Então, amigo. assim, subia, descia em pistas assim pequenas, com pouca visibilidade, tinha horário para chegar, tinha que desviar de urubu, desviar de nuvem de chuva, tudo que você imaginar, discussão entre o piloto e o copiloto, Você que tá a gente ouvia brincando? tudo. Cara, foi uma viagem, assim, épica, é uma coisa, assim, absurda. A gente chegou num lugar e tínhamos que fazer uma parada ali, onde seria o programa da noite, e iríamos fazer uma visita rapidinho na cidade ao lado e retornar. E aí o piloto disse assim, ó, tem que sair a metade do grupo e todas as bagagens, porque a pista que a gente está indo é curta, talvez o avião não pare, se for mais Você pesado. tá doido, Aí cara. saiu a metade, só foi o quarteto, pastor Ivan e tal, a gente subiu. E quando a gente desceu, ele falou assim, vocês têm que voltar até 4h15, porque se voltar 4h20, a gente perde a visibilidade da pista de retorno, então não tem onde descer. Ou seja, imagina os componentes numa viagem, numa semana. Vocês cantaram nessas assim, condições. tremendo já, né? Os caras com medo cantando, né? Mas foi muito especial. Um abraço para todo legal. mundo. Eles assistem a Novo Tempo, eles acompanham o código. A gente descia na pista, estavam as autoridades para receber a gente, Clube Desbravador. Teve um lugar que puseram a gente num trio elétrico, assim, a gente subiu e fizemos uma carreata na cidade, o povo de bicicleta, de moto. Foi coisa assim que eu nunca vi na vida. E um carinho muito grande por todo o pessoal da Amazônia, o pessoal do Pará, o pessoal do Norte como um todo, que é tão acolhedor. Pastorzão, né? vale a vida histórias assim para contar, hein? Opa! E que beleza. E a gente está aqui com nossos convidados animadíssimos. Vamos lá, Super Bergamo. Opa! Você tem sempre alguma animado. viagem radical também? Viagem radical? Não, eu já fiz muita viagem na época da faculdade, assim. Uhum. Eu lembro de uma que eu fui com os amigos para Fortaleza. Foi sensacional, porque a gente estava meio sem dinheiro e à volta a mãe do nosso amigo, uma amiga de Mar Júnior, que hoje está em Palmas, Tocantins, e a mãe dele fez um rango para a gente comer na viagem, na volta. Traduza rango para o nosso telespectador. Uma comida, né? E a gente esqueceu e passou meio fome, assim, na volta. Foi bem interessante. Tá bom, legal. Experiência de perseguição já. É complicadinho. E aí, mas- Nayara? E aí? Animada? Sempre? Código aberto, não vai esquecer nunca mais a participação, né? Nunca mais. É marcante participar E aí, aqui, uma hein? viagem que você fez, ou com o Leandro, ou sem Leandro, mas que marcou você aí? Que marcou? Eu acho que é a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos. Porque eu tinha aquele sonho, assim, Claro, né? existe um De sonho americano, conhecer, né? Exatamente.
Foi muito marcante para a gente comprou bastante, foi interessante. Que legal. Eu até me surpreendi com o lado feminino do Leandro nesse sentido. E eu porque fiquei, ele comprou mais sabendo, do que eu fiquei sabendo que ele te deu um cartão de crédito dizendo assim, ó, gasta o quanto você quer, verdade? R$10 o limite que ele fala. Esse é o Leandro Quadros, quem conhece sabe como é a figura. É bem assim, Leandro. Tá bom, que legal. Pastorzão, e aí? Beleza. Tudo bem, pastor Marcelo? No ânimo. Animado, aquele banzo Adrenalina. sabático. O banzo. Vamos sai. nessa. Uma Show. 11 vezes em Israel, hein? É. Alguma situação muito diferente, quase pegos por terroristas, alguma coisa radical que você já viveu nessas viagens? Terrorista não. A única coisa assim que aconteceu... algumas pessoas têm uma ideia errada quando falam Israel, né? Pensa que você vai lá para o meio da guerra. Sim. Nossa, vai para o meio da guerra. Não é assim. Israel é mais seguro do que muitos estados nossos aqui do Brasil, sabe? Lá você pode dar pela rua, tarde da noite, em qualquer lugar, você não tem problema de assalto, não tem problema de sequestro, nada disso. A questão política, ela é tensa, né? Então, uma hora ou outra pode estourar algum conflito localizado, como, por exemplo, Gaza. Tá. Gaza é uma área de Isso. conflito. Então, quando alguma situação no país ali fica tensa, descarrega-se sempre lá em Gaza. Mas Gaza seria como se fosse assim um bairro, uma região lá, né? E nas viagens que a gente faz, os roteiros nossos, a gente não passa ali em Gaza, passa perto, né? Eu já fui para lá com guerras acontecendo. E quando o povo estava lá comigo, eles nem notavam a guerra, porque você não vê isso no país ali, né? Ok. Mas eu estive uma última viagem que eu fiz no ano passado, em julho do ano passado, quando a questão de Gaza ficou forte e ficou mais do que anteriormente, né? E eu me lembro que a gente estava passando, indo para Jerusalém, saindo ali de Tel Aviv, numa estrada lá de Jerusalém para Tel Aviv, passando próximo do aeroporto. E Tel Aviv é meio que o alvo, né, de muitos desses terroristas, assim, do Hamas principalmente, né? O sonho deles é cair um míssil em Tel Aviv, né? Ou cair um míssil no aeroporto. Tá. E Israel tem o Iron Dome, né, que é aquele domo de ferro que protege, é um sistema de segurança antimíssil, né? E a gente estava ali no ônibus, quando de repente eu vejo um camarada lá do grupo, né? Que legal! Eles têm Esquadrilha da Fumaça aqui também. Nossa, um avião, ele olhando assim. Eu vi aquela faixa branca no céu passando assim. Ai, ai, ai. Aí na hora me deu aquele frio na barriga, né? Era um míssil passando ali, né? Não era uma faixa branca, não era um avião, né? Aí a minha guia, né, que é muito amiga minha também, é como uma mãezona para mim lá, né? Ela estava sentada ali do lado, né? Ela virou para mim assim, ela falou assim, é um míssil. E agora, o que a gente vai fazer? Vai todo mundo ter que descer. Eu falei assim, olha, o nome dela é Selma, né? Falei assim para a Selma, falei, Selma, não dá tempo de descer. Você é um míssil agora, acabou. Vamos só ficar felizes aqui, contente, né? Rumos a Canaã Celestial, né? A Nova Jerusalém, né? Nós saímos da direção de Jerusalém e vamos para a Nova Jerusalém, né? Mas foi longe aquilo lá, não foi perto, foi longe mesmo. Mas Tanto deve que depois, ser uma sensação na hora muito que deu aquele estranha. frio na barriga, e eu olhei assim e vi ali uns camaradas tirando foto com o celular, falei, não, então tá tranquilo, né? Mas a gente ouvia sirene tocando, por precaução. Em Jerusalém tocavam sirenes Ok. por precaução. Mas de longe você ouvia às vezes uns barulhos. Você escutou Sabe? mesmo? Mas bem longe, assim, sabe? E a gente ouvia a sirene, né? E Ai, quando ai, a recomendação é, quando se escuta a sirene, você sai do quarto e vai para o corredor. Se você escutou a sirene, sai do quarto e vai para o corredor. Certo. E aconteceu uma situação bizarra nessa aqui também, né? Eu tenho que falar isso aqui, Fala, desculpa, não, né? aqui não conta pra ninguém. Tocou, não, é só entre nós Sim, aqui. uhum. Tocou a sirene, eu falei, eu não vou sair não. Se estourar uma bomba que exploda, eu vou ficar aqui no quarto. Estava muito cansado, né? Falei, eu não vou sair não. Aí tocou de novo a sirene, eu falei, então eu vou sair, né? Aí eu abri a porta, tava todo mundo correndo pro corredor e teve um cara que eu acho que ele ficou tão assustado. Ele não fazia parte do grupo, eu não conhecia. Ele saiu pelado no corredor. Você tá Acho que ele brincando? estava tomando banho, ele ouviu a sirene e entrou em desespero. Era um turista. Sério? Quando ele saiu no corredor, aquela multidão no corredor, e ele ali, ele não conseguia achar a porta do quarto dele mais. Ele ficou confuso ali, Que cena- se batendo que nas cena paredes, tosca. assim, sabe? Ah. Aí foi uma situação. Ei, Ele conseguiu Marcelo. quebrar o pânico de todo mundo ali Mas naquela hora, você sabe? descobriu porque o corredor, porque já está perto da saída, ou porque tem alguma proteção pelo prédio? Qual seria? Pelo prédio você tem uma proteção, né? Se cai, por exemplo, uma bomba, um míssil, alguma coisa num quarto, né? Corredor é a parte mais segura que você tem ali, né? Tá. Ele fica no centro ali da construção. Então, né? estilhaços Então, qualquer de vidro, estilhaço, sabe? qualquer coisa, o corredor é o lugar mais seguro. Eu né? me lembro disso Quando isso porque acontece. quando você vai ao Peru também tem uma coisa interessante. Zona sísmica, né, de muito terremoto. Qualquer restaurante que você vai lá no Peru, pode ser em qualquer cidade, tem lá uma plaquinha verde, em caso de terremoto, vem para cá. Fica perto, que daí são tipo vigas, são colunas que são reforçadas para se houver um terremoto e cair, ali ficar meio que protegido, tipo um guarda-sol de escombros, né? Seria isso, uma proteção de escombros.
Então isso aí dá um susto, né? Quando você vê Dá ali... um susto. Mas assim, eu fui para lá já várias vezes, eu nunca tive nenhum tipo de problema e também não vou para uma região assim quando há algum conflito perigoso, eu não vou expor nem a minha vida, nem a vida de ninguém. Você é responsável. Mas as pessoas têm uma preocupação. Então foi a única vez, ainda por cima teve esse caso, ainda meio triste, mas engraçado ao mesmo tempo. Vai ser difícil esquecer a imagem, né? Não, essa imagem me traumatizou mais do que o míssil. Ver o cara no corredor. Agora vamos para Ive, eu acho que você é a que mais viaja, porque lá em São Paulo, só dentro de um bairro para outro, você viaja muito, né? Naquele trânsito medonho, Ive. É verdade. Sobrevivendo. Mas quem dirige em São Paulo dirige em qualquer Em lugar. qualquer lugar do pastor mundo, pode é ter verdade. certeza, entendeu? E aí, uma viagem que te marcou, alguma experiência diferente aí? Eu vou citar duas. Uma delas foi num aniversário meu que eu tive a oportunidade de visitar um casal de amigos do Leonardo e a Michelle que moravam na França. E aí era o meu aniversário e eu queria muito, era meu sonho conhecer o Louvre e eles não podiam me levar. Eles moravam em Lille. Aí eu falei, então eu vou de trem. Aí eles, mas você não fala francês. Eu falei, eu entendo um pouco de inglês. Ninguém fala inglês. Na verdade, na França. Aí eu falei, mas eu chego lá, eu vou passar meu aniversário no Louvre. Aí eles me explicaram direitinho, eu peguei o trem, 2 horas de viagem, pude ir e conhecer Paris. Aí eu fiquei muito feliz. O teu aniversário, a Mona Lisa estava com um chapéuzinho de tava aniversário. lá me esperando, pra você. foi Que demais. coisa. E uma outra que eu considero que foi assim uma super oportunidade foi no ano passado acompanhar minha mãe e meu noivo na defesa de doutorado deles e na formatura nos Estados Unidos Olha em aí. coaching. Então foi um privilégio. Que bacana, olha aí, ó. É isso aí, é o nosso programa começando, mas em situações de míssil, em situações de avião quase caindo, não levantando voo como arautos, a gente pensa em oração. E a gente vai falar exatamente essa semana sobre um tema forte e poderoso que é a presença do Espírito Santo e a oração no ministério de Cristo no livro de Lucas. Estamos estudando Lucas um trimestre inteiro, está sendo bom demais ter a tua participação. Agora se prepare. Porque na hora que você sente aquele medo acontecendo, por que só quando tem medo, né, pastor? A oração tem que ser o tempo todo, mas no desespero, ai meu Deus, todo mundo fala, é o desespero da oração da súplica. O povo fala que no avião não tem ateu, né? Sem dúvida. Verdade. Situação ali, né? Mas não Não tenha tem dúvida, ateu, no né? avião tá todo mundo crendo, né? Vamos orar, gente? Berga, mora com a gente? Querido Deus, estamos mais uma vez aqui, entre amigos, para estudar a Tua Palavra. Nos abençoe, nos dê capacitação, nos dê sabedoria para abrir a Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá, pastor, abre para a gente o tema. Nós temos em Lucas a presença marcante de Jesus, narrado por um gentil para os gentios, como era o apóstolo Lucas, como era o médico Lucas. Mas daí eu te pergunto, e a questão do Espírito Santo? Faz-se presente de uma maneira diferenciada no contexto de Lucas? Todas as ações de Jesus no Evangelho de Lucas, elas são pautadas pelo Espírito Santo. A concepção de Jesus é uma obra do Espírito Santo. O anjo Gabriel fala para Maria, o Espírito descerá sobre ti, e o ente gerado será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Então, o Espírito Santo cobriu Maria. O Espírito Santo foi aquele que revestiu Maria do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, né, trazendo esse poder para ela. Então, Jesus já é gerado por obra do Espírito. No batismo dele, ele é revestido no Espírito. Quando ele sai das águas do batismo, ele é levado ao deserto da tentação pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está presente em todas as ações. É interessante isso, né? A gente tem uma ideia assim, e eu vou entrar aqui numa questão que eu sei que é muito polêmica e impossível do ser humano entender, mas uma questão que muitas pessoas discutem, a questão da trindade. Né? Trindade. Não porque são 3 deuses, não porque é um Deus só, não porque não pode ser assim e tal. Tem muita gente que não consegue compreender e, por não conseguir compreender, rejeita a doutrina da trindade. Outros acreditam que a doutrina da Trindade ela é reflexo de influências pagãs dentro do cristianismo, porque haviam deuses que viviam em trios no passado, né? Trios divinos em várias culturas antigas. Então eles falam que isso é um reflexo desse paganismo que entrou no seio da igreja cristã, quando a igreja cristã se apostatou. Mas a Bíblia ela fala das 3 pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em hipótese alguma a Bíblia fala de 3 deuses. Então a gente não consegue, eu não sei explicar isso, ninguém consegue explicar. Até que ponto, como que funciona esse negócio. Mas é um Deus só. E toda a ação da redenção, do ministério de Jesus, da morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o tempo todo na Bíblia, tudo é apontado como obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na concepção virginal, o Espírito desce, o Filho é gerado e é o Filho de Deus. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. No batismo de Jesus, é o Filho, a voz do Pai e o Espírito presente.
Na tentação do deserto, ele é conduzido por Deus pelo Espírito e ele é tentado. Então você tem Deus presente em todo o momento, toda a manifestação de cura, tudo aquilo que ele realizava, tudo que ele ensinava era obra do Espírito Santo. Era Deus, o Espírito e o Filho. A ressurreição de Jesus, Paulo explica, que Jesus diz, né, eu tenho poder de dar e receber a vida, de tomar a vida quando eu quiser. Tenho essa autoridade. Aí Paulo fala que foi pelo Espírito que ele foi ressuscitado. Ele fala que Deus trouxe Jesus dos mortos. E a própria Bíblia fala que Jesus ressuscitou por vontade própria dele. Então você tem a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 17 vezes que aparece a expressão Espírito Santo em Lucas, né? Conforme Isso. colocam referências dos evangelhos, que é um dos que mais valoriza o Espírito Santo. E eu pergunto para vocês três, quem tem alguma experiência para contar da ação do Espírito Santo de maneira muito clara, talvez sobrenatural ou diferente na vida? Eu considero uma experiência, eu até tive a oportunidade de compartilhar contigo há umas semanas atrás, quando eu visitei uma amiga que me escreveu pelo Facebook que estava passando por uma situação de saúde muito complexa. Ela tinha passado por uma cirurgia, tirado ovários, um pedaço do intestino, teve câncer nessa parte toda e também na mama, e ela não faz parte de nenhuma instituição religiosa, e ela via meus posts no Facebook. E aí ela me mandou uma mensagem e falou assim, eu preciso um pouco dessa sua fé, eu quero entender um pouco desse Deus. E aí eu escrevi para ela e disse assim, eu posso te visitar. Ela me passou o endereço e eu fui num sábado, e quando eu tive a oportunidade de estar na casa dela, eu falei assim, fulana, você prefere, eu levei a Bíblia, que eu leia alguns textos para você, ou você prefere me fazer perguntas? Ela falou, não, eu quero fazer perguntas para você. E aí ela começou a me fazer algumas perguntas, pastor. A primeira pergunta dela é, você diz que Jesus existe. Como é que você tem tanta certeza? Aí eu fiz assim, você quer que eu te mostre? Ela, eu quero saber como é que ele existe, como é que você prova a existência dele. E aí ela foi fazendo algumas perguntas que são ligadas à compreensão humana no aspecto de existência, da palavra. E ali eu estava com a Bíblia do meu lado, pastor. Mas em nenhum momento eu tive a oportunidade de abrir a Bíblia, porque não dava tempo. Não que eu esteja desprezando a autoridade, eu sou estudiosa da mesma. Só que eu percebi, era o Espírito Santo quem falava para mim, na realidade, os textos que eu estava dizendo. Isso não era natural da minha parte. Falar, lembrar. Nós estávamos numa sala, e nessa sala tinha uma luz. A janela dela tinha uma árvore. Eu estava num ambiente que ele era tão propício para poder explicar sobre as providências de Deus, quando eu falava da luz, da natureza, que aquilo vinha de maneira muito sobrenatural. É o Espírito Santo quem me faz lembrar, especialmente nos momentos assim de maior complexidade, para explicar exatamente aquilo que o ser humano tanto questiona e quer entender. Bom, não vem de Pastor mim. Jairo, Nayara e Fábio Bergamo. Vou chamar o comercial e depois do intervalo a gente já vai conversar sobre alguma experiência de vocês com o Espírito Santo. Para dizer para o jovem, é real? É só uma força? É meio ectoplásmico, etéreo? É o que o Espírito Santo? Já já a gente volta no seu programa Código Aberto. Não sai daí não. Código Aberto no ar, segundo bloco, e a pergunta já é para você, Nayara, Fábio Bergamo, pastor Jairo, o Espírito Santo. Alguém tem uma experiência, alguma coisa para compartilhar de uma atuação do Espírito Santo? Olha, eu acho que o jovem assim, sente a todo momento. Eu vou falar da minha experiência do batismo. Eu sou adventista de nascimento, mas foi numa pregação uma vez, pastor Samuel Ramos, e ele falando ali, eu comecei a sentir em mim uma coisa diferente. Eu disse, não, eu quero participar disso. Mas ao mesmo tempo, mas eu não sou adventista já de nascimento, já não sou religioso de nascimento, mas ali eu senti diferente. Então, foi tua conversão? Foi a minha conversão ali. E eu senti assim, um calor, não sei explicar o que é. Né? Nayara, o dom do Espírito Santo, alguma experiência, alguma sensação, alguma experimentação para dizer para o jovem? São experiências relativamente pequenas, mas que para mim são gigantescas. No dia a dia, eu costumo muito orar diretamente ao Espírito Santo. Você faz isso? Oro. Em pequenos desafios, assim. Por exemplo, vamos supor que eu tive uma divergência com algum amigo, ou com meu marido, ou com alguém da família.
E aí dá aquela raivinha, né? Aquela coisa. E a primeira reação que a gente tem é de justificar que a outra pessoa está errada, né? E várias vezes no momento, eu orei exatamente para o Espírito Santo, especificamente para ele me dar sabedoria e para mudar meu sentimento. E é fantástico como isso já aconteceu várias vezes. E no minuto seguinte eu já senti diferente. Sabe? Senti aquela coisa do perdão, aquela coisa de ver a história de uma outra maneira. Interessante. Então, no dia a dia, isso para mim é muito forte. Hashtag fica a dica para você. Orar para o Espírito Santo. A gente ora sempre para Deus, fala, querido Jesus, meu Deus que está nos céus. Agora, Espírito Santo, quero falar contigo. Experiência da Nayara, e fica aqui o compartilhar de um testemunho muito forte, interessante. E aí, pastor Jairo, o Espírito Santo é real? Estou pensando aqui em duas situações, pelo menos, mas eu vou pela menor, a mais curta. A gente estava na Pituba, ali em Salvador, e a gente foi cantar ali com o quarteto numa sexta, no fim de semana. Cantamos sexta-noite, sábado de manhã. E na quinta-feira, quando a gente já estava de volta aqui, chegou um e-mail de uma pessoa que tinha nos visitado naquele sábado de manhã, lá em Salvador. E ela estava dizendo que na sexta anterior, depois de 10 anos sem pôr um pé na igreja, ela se lembrou do Arautos do Rei, lembrou de uma música, se eu não me engano era Se Ele Não For o Primeiro, alguma coisa assim, e botou no coração assim um desejo de ir à igreja no sábado de manhã, depois de muitos anos. E quando ela foi justamente para Pituba, quase não achou lugar para estacionar o carro ali, chegou a desistir, deu uma última volta, e na segunda volta ela encontrou uma vaga, parou o carro, e quando ela subiu e viu que a gente estava dentro da igreja, ela teve certeza de que Deus tinha um plano, porque era coincidência demais, né? O Arautos, a gente não para, mas raramente você está numa igreja, assim, ou repete a visita a uma igreja num curto período de tempo. Então, a Pituba, acho que foi uma vez em 10 anos que a gente foi lá. E justamente naquele momento, a gente estava lá e ela entendeu, estava começando a semana de oração. Na quinta-feira, ela escreveu dizendo que tinha decidido voltar para os braços de Jesus a partir daquele contato, daquela situação. Então, eu tenho certeza de que o Espírito Santo trabalhou na mente dela, colocando o desejo para que ela fosse no sábado, justamente na igreja. Salvador, Fábio sabe, tem muitas igrejas para se ir, e ela escolheu a igreja que o Arautos estava, a música que estava no coração dela, enfim, e tudo convergiu para que ela pudesse se entregar a Jesus. Fantástico, muito interessante. Cada um com a sua história, cada um com a sua experiência do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo abre para nós também aquela necessidade, aquela vontade, aquele sonho de falar com Deus. E está lá, pastor Marcelo, em Lucas, Jesus orando para escolher os discípulos, Jesus orando no batismo, Jesus orando na transfiguração, Jesus orando no Getsemane, Jesus orando para entregar a sua vida lá na hora da cruz. Pai, entrega o meu Espírito. Em todos os momentos você vê a oração permeando o ministério de Jesus. E Lucas parece que ele também, como esse escritor fantástico de diferenciação, né? Ele se diferencia por pontuar bastante o ministério da oração presente no ministério de Jesus. É isso mesmo? Jesus, ele orava o tempo todo. E essa comunicação, como é que você consegue ter acesso a essa direção do Espírito Santo, né? A gente está falando aqui, vocês citaram experiências aqui de como o Espírito Santo vai guiando vocês, como o Espírito Santo conduz, como ele fala com a gente, né? Se você não tem essa porta de acesso aberta, por iniciativa sua, para se deixar guiar pelo Espírito, e a oração possibilita esse acesso, né? Quando você abre a sua percepção para Deus. Como é que eu oro? A gente tem uma ideia muito estereotipada da oração, né? Que você tem que estar orando sempre de joelhos ou com a mãozinha junta, na beira da cama, em algum lugar assim, sabe? Agora, a oração, você percebe que ela é um fenômeno dinâmico na vida de Jesus. Jesus, ele está no meio da multidão, de repente, em alguns momentos, ele levanta os olhos aos céus e ele fala. O negócio jorra dele, assim, sai essa comunicação dele com o Pai. Ou então o Espírito vai sobre ele e ele manifesta ali uma ação poderosa de Deus, porque ele está constantemente nessa ligação. Há momentos, sim, onde ele busca um lugar reservado para ele ter essa oração com Deus. Como é no caso, você mencionou aqui a escolha dos apóstolos, momentos específicos, o Getsemane, é talvez o momento mais emblemático, né, sobre como Jesus orava. E ali a gente vê a postura dele. Ele diz assim, seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade. Diferente de muitas orações nossas, né? Hoje a gente já não ora mais. Hoje a gente conversa com Deus, entre aspas, mas a gente monta um script e dá para ele cumprir, né? Fala, Senhor, eu gostaria muito assim, 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 faça isso, isso, isso. Faça-se a sua vontade, mas que a sua vontade seja assim, assim, assim. Okay. E se Deus não faz aquilo que a gente quer, Deus não ouviu a nossa oração. Essa que é a nossa ideia, o nosso conceito. Jesus não.
ele fala assim, seja feita a tua vontade em todos os aspectos. E é por ter esse contato com Deus, estar sempre disposto e sempre submisso à vontade divina, que o Espírito Santo usava Jesus e se manifestava de maneira poderosa. E é a mesma coisa com a gente. Perfeito. E aí eu estou folheando minha Bíblia aqui, em Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4, quando você vê a grande, célebre e histórica oração do Pai Nosso. Eu queria abrir aqui para vocês três o impacto do Pai Nosso na vida de vocês. Nosso guia de estudo gasta aí 2 a 3 dias para discutir cada palavra. Não vamos ter o tempo aqui de nos aprofundar, né, pastor? Cada expressão do Pai Nosso dá um programa inteiro Código Aberto. Nós vamos agora ter que dar uma resumida, mas o que é essa oração que para muitos se transforma até numa reza, né? Qual que é a diferença dessa oração para uma reza? Por que está aqui? E o que isso faz a diferença na vida de vocês? O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, aí continue, vocês sabem. É interessante, você falou da reza. Minhas primeiras lembranças do Pai Nosso fora de casa são na escola. Eu estudei numa escola que eu também não era religiosa, mas por um acaso fazia o Pai Nosso todo dia antes das aulas. E eu lembro assim do pessoal, os alunos e os próprios professores faziam assim, ó, repetiam, acabou. Então eu tenho bem essa lembrança assim, né? Totalmente diferente da minha casa, porque a minha casa a gente fazia o Pai Nosso sempre ligado a uma outra oração. A gente fazia uma oração de pôr do sol do sábado, de sexta para sábado, alguma oração importante, e no final fazia o Pai Nosso. Então assim, parece que é um complemento de súplica muito grande, assim, que contempla todas as nossas necessidades. Nayara, mas ter aí o Pai Nosso não é uma indicação de uma coisa automatizada, onde você tem que seguir, ou a gente pode ter essa autenticidade da conversa com Jesus, e aqui é só um modelo, uma referência de como a gente deve se comportar com Deus? É um modelo. E é fantástico esse modelo, diga-se de passagem, né? Porque cada partezinha dessa oração significa muito. É lógico que a gente corre o risco de tornar isso uma reza mesmo, uma repetição vã, porque se a gente fizer sempre as mesmas, né, essa mesma oração o tempo todo, pode ser que a gente não pense, não raciocine nas palavras que a gente está falando. Mas se a gente for pensar em cada uma, por exemplo, só o início, Pai Nosso, já indica o quê? É um Deus pessoal. Né? Não é qualquer Deus que está, né, fora, né, distante de nós. É um Deus pessoal. Santificado seja o vosso nome. A necessidade que a gente tem de santificar o nome de Deus o tempo todo na nossa vida. Pulando um pouquinho lá naquela parte que pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O dai quer dizer que você está pedindo, né? E o fato de você pedir, você já se coloca numa posição inferior a Deus. Então, você se coloca como humilde. Você sabe, seja rico, seja pobre, você está pedindo para Deus alguma coisa. Então, também você já se coloca, né, numa atitude de reverência a Deus. Então, cada parte do Pai Nosso, ela indica muitas coisas. Mas a nossa oração, claro, não deve ser só baseada no Pai Nosso, né? A oração tem que ser algo persistente, a gente sabe, acompanhada de muita humildade, penitência no sentido de você sacrificar o tempo, né, e a sua própria vida a Deus, mas deve ser uma conversa também com Deus, né? Então, a gente usa a oração modelo, mas o tempo todo a gente tem que estar conversando com Deus como um amigo, né? Essa oração de Lucas, pastor Marcelo, não é exatamente a oração tão conhecida do Pai Nosso que está lá em Mateus. Então, é como se ele usasse a referência de Mateus com algumas palavrinhas, pequenas mudanças. A sensação é mesmo, o sentido é o mesmo, mas eu estava observando aqui detalhes. Ela está mais reduzida aqui. Ela está mais reduzida. Há alguma razão, alguma explicação ou alguma curiosidade em torno dessa maneira de Lucas gentil explicar a oração modelo para os gentios? Na verdade, aqui, Jesus ele não queria que a oração do Pai Nosso se tornasse uma reza. Perfeito. O que ele está fazendo aqui é destacar os temas que deveriam ser sempre a preocupação das nossas orações. E a nossa forma de poder buscar a vontade de Deus na nossa vida, dentro desses temas. Por isso que eu falei agora há pouco aqui, que as nossas orações elas acabam nem sendo oração. Nós estamos dando para Deus a regra de como Ele deve agir, de acordo com a nossa vaidade. Tiago fala isso na carta dele. Ele diz assim, peçam e vocês não vão receber. Por quê? Porque vocês pedem mal, pedem de acordo com a vaidade, o orgulho e a vontade de vocês. Certo. Não é assim. Então, Jesus aqui, ele começa chamando Deus de Pai, como a Nayara falou. Mas Ele não é só o meu Pai. Ele é nosso. E aqui ele harmoniza toda a humanidade, até aqueles que não são da mesma religião também. Porque a nossa ideia é o seguinte, filho de Deus é só quem é da minha igreja.
O resto é só criatura de Deus, a gente fala assim, né? Agora não, ele é o Pai de todo o gênero humano aqui. Pai nosso, nosso Pai. Ele é o Pai de todos nós aqui. A oração do Pai Nosso mostra ações do homem com Deus e ações de Deus com o homem. Cabe a nós santificar o nome de Deus, buscar a vontade de Deus e orar e fazer com que o reino dele seja visível aqui na terra. Trabalhar pelos valores do reino dele aqui. Então venha o teu reino, eu peço o reino de Deus aqui. Por outro lado, há ações que nós pedimos de intervenção divina. Deus dando pão, dando sustento, Deus nos dando perdão e nos livrando do mal. E é interessante esse negócio de livrar do mal, não é? A oração do Pai Nosso dá para fazer um programão aqui. Eu sempre falo demais aqui, mas eu quero só falar algumas coisas que me vieram aqui na mente aqui agora, para eu poder fechar isso daqui. Quando ele fala, por exemplo, seja feita a tua vontade. Olha que coisa fantástica, assim na terra como no céu. Quer dizer, o desejo de quem é de fato o seguidor de Jesus é ver a expressão da vontade de Deus como ela é no céu acontecendo aqui na terra. Em outras palavras, eu só vou viver aqui aquilo que de acordo com o céu for realidade divina. Eu não vou querer para a minha vida aquilo que não é expressão do céu na minha vida. Você entende? Então essa é a vontade divina aqui. Quando eu falo, venha o teu reino, o reino de Deus, ele é o grande objetivo da ação de Jesus. Então eu não vou trabalhar aqui só para defender os valores de uma religião. Eu vou trabalhar para ver o reino de Deus em curso na sociedade. De alguma forma, a minha vida vai antecipar aquilo que vai ser da eternidade, mas eu vou antecipar aqui agora. Então, tudo pelo qual eu trabalho e vivo é para antecipar esses valores do reino de Deus aqui já. Quando ele fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, esse mal não é simplesmente o mal causado por Satanás. Eu carrego mal dentro de mim também. E a Bíblia fala que eu sou tentado pelo mal que eu carrego dentro de mim. Nem todas as vezes é o diabo que me tenta, eu me tento muitas vezes. Eu sou o maior diabo de mim mesmo. Então me livra desse mal essencial que é em mim, para que a tentação não seja a minha queda definitiva. Quando ele fala, perdoe como nós somos perdoados. Uma pessoa que é seguidor de Jesus e aquele que é o cidadão do céu, ele pratica o perdão como cura para ele, como cura para o outro. Não é? O pão nosso, quer dizer, o pão não é só meu. O pão é de todo homem. E se falta pão para alguém, é porque alguns têm pão demais. É o que ele fala, porque ele dá o pão para todo mundo de maneira coletiva, generalizada. Então, a oração do Pai Nosso mostra essa visão. Se você enxerga a vida dessa forma, então você entendeu o reino de Deus. E se você luta e busca as intervenções divinas e as suas ações nessa direção, então você já compreendeu a nova realidade. Fantástico. É assim que Jesus vivia e é assim que ele ensina para a gente como deve ser a nossa oração. Valeu, pastor. E agora eu queria falar com você, Ive. Além disso, nós temos, depois da oração modelo, mais algumas lições de oração. E entre elas a palavra persistência. Acontece aquela cena dramática entre o fariseu e o publicano. Isso é uma outra narrativa exclusiva de Lucas, né? Uma coisa linda de chegar o fariseu e o publicano se lançando ao chão com vergonha. Depois o pastor pode até nos narrar no próximo bloco mais nuances do publicano. Mas é a palavra persistência. Orar uma vez, se Deus não respondeu, acabou. Ou por a gente insistir, Deus muda. É meio complexo pensar assim, insiste. Como que você lida com a persistência na tua oração? Eu penso que a persistência está ligada à resiliência no sentido de insistir, não porque Deus não saiba o que eu preciso, mas é eu permanecer em comunhão com Ele ao pedir. Porque mesmo que eu peça por muito tempo por algo ou por uma situação, esse período da oração, como apresentou o pastor Marcelo, o orar quando você está orando, baseado na inspiração do Espírito Santo, não significa que você apresenta uma petição para Deus e fala assim, faz o que eu estou querendo, mas você abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e essa persistência faz mudar você. Ela me muda. Então, o tempo que eu passo orando, quando eu falo com Deus e abro espaço para Ele falar comigo, porque eu entendo que a oração é uma via de mão dupla, não é só eu pedir, falar para Deus, mas eu tenho que ter um espaço para ouvir também o que Ele quer me dizer. Afinal, Deus veio em busca desta humanidade para resgatar, e eu faço parte dela. Então, preciso ouvir nesse resgate como esse processo funciona. E aí, quando Deus fala comigo, eu persisti no caminho e Ele me responde através da palavra, Ele inspira o meu coração através do Espírito Santo, Ele impressiona a minha mente. Persistir significa permanecer, na minha concepção. E com uma fé genuína. Não significa que, se Deus vai me dizer um não, por exemplo, para uma oração minha, pastora Dailson, que eu vou ficar super feliz. Porque aí eu estaria sendo hipócrita no sentido espiritual. Mas é permanecer. E eu vejo também que aqui nessa parábola, e o pastor Marcelo pode me corrigir, o que Jesus está querendo ensinar é por contraste. Muitas vezes a gente pensa que por pedir tanto tempo aí, Jesus se cansa e Ele atende.
Ele sabe o que nós precisamos. Estou curiosíssimo para saber o contraste entre o fariseu e a figuraça do publicano. Quem era o publicano, como era o publicano e quais eram as relações sociais e antipáticas do publicano. Pastor Marcelo, logo depois do intervalo, a gente volta para o terceiro e último bloco desse programa Código Aberto e tem música do Jairo chegando já já. Não sai daí não. De volta, terceiro e último bloco, passa rápido, Código Aberto voa e a gente já está na conclusão, mas eu quero dar 2 minutos, pastor, olha, cravados no relógio. Desenha pra gente um pouquinho essa situação do fariseu e publicano. É uma história dramática, chega lá o que tem toda a beleza, toda a certeza, toda a segurança, dá um show de oração, mas no fundo, quem volta é o miserável do publicano. Era tão miserável assim o publicano? Ele era miserável não do ponto de vista financeiro, econômico. Então né? não era um mendigo? Não, pelo contrário, eles eram riquíssimos. O publicano era rico? Claro, eles roubavam dinheiro do povo. Era o petrolão, o supostamente- mensalão e o A gente Lava aqui no Jato. Brasil não entende isso muito bem. Qualquer Era o Lava semelhança Jato, não né? é mera coincidência. Não. É até difícil para a gente entender como que alguém pode roubar dinheiro do povo aqui no Brasil. Que é bem absurdo! complicado isso, Não, né? sem dúvida. Mas por incrível que pareça, você que está assistindo em casa, isso existiu já um dia na história da humanidade, né? Já estava lá. Pessoas que roubavam dinheiro do povo. Né? Ai, gente. Então, o que aconteceu era o seguinte: os romanos, Roma não fazia nada. Roma conquistava e Roma sobrevivia de dinheiro dos povos conquistados. Era assim que acontecia. Olha isso. Né? Roma, a vida era nababesca, era uma coisa maravilhosa, porque Roma sugava de todos os países as riquezas para poder manter a força, o poderio, o império e o seu poder militar. Roma colocava os cobradores de impostos, os taxadores nos lugares. E havia imposto para tudo. Alfândegas eram espalhadas pelo país inteiro, principalmente nas rotas comerciais. Né? Cafarnaum era uma cidade que era uma alfândega, uma rota. Então, quando você passava pela Via Maris carregando seus produtos, tudo aquilo que você vendia, era obrigatório passar em Cafarnaum, taxar todos os seus produtos, pagar o imposto e seguir viagem. Por isso que Jesus faz de Cafarnaum a sua sede, porque tinha gente indo e vindo na cidade o tempo todo. E lá ele encontra Mateus, que era um publicano. Ok. Então esses caras cobravam o imposto que Roma pedia, mas eles colocavam sempre a mais para poder ganhar o dinheiro deles. E esse a mais acabava com a vida do povo. O imposto já era alto, agora imagina você tendo que pagar o triplo para sustentar os publicanos. Então Mas eles se ele eram dissesse assim, odiados. eu vou te processar, eu vou falar com o teu chefe. Quem é o teu chefe era chefe? Roma. Roma queria era o dinheiro deles. Roma não estava nem aí. Que Você loucura. entende? Era assim que era o negócio. Então, só que eles eram judeus também, faziam isso com o próprio povo judeu. Então, esse que era o problema. Então, eles eram odiados. Por outro lado, os fariseus, eles eram os pastores do povo. Eles eram os líderes religiosos. A referência da cultura, da moral, da religião, da vida de piedade, eram aqueles que, acima de tudo, para o povo comum, era a prova clara de que era possível um homem ser justo e seguir Eles todos eram a os mandamentos da lei de referência Deus. de sucesso espiritual. O sonho de uma mãe era que o filho fosse fariseu. Sabe? Hoje a Meu gente usa a palavra fariseuzinho. fariseu, a gente usa a palavra fariseu como sinônimo de hipocrisia, né? Naquele tempo não era assim, pelo contrário. Então Jesus mostra 2 indo para o templo orar: o fariseu A e o cena, publicano. tá. E é engraçado que o fariseu ora, Jesus usa uma expressão aqui que eu acho muito sintomática até, né? Diz que ele orava de si para si mesmo. A oração dele não era para Deus, orava para si. Ele fala assim: ó Deus, e usa Deus, né? Graças te dou, porque não sou como os demais homens. E do lado dele estava ali um publicano. Né? Não sou como os demais homens, não sou como os demais homens, apontando o infeliz ali, né? Roubadores, ele diz aqui, injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano. Ele diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Só isso que ele faz. Jesus diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, olha como Deus enxerga as orações, né? A pessoa é cheia da religião, de toda a presunção religiosa, jejuando, dizimando, tudo aquilo que a gente ensina a fazer, não é mesmo? A gente não ensina as pessoas a dizimarem, a frequentarem, a terem o seu momento de devoção, sua comunhão, o seu jejum, não é? Os dias de oração, de jejum, tudo isso. Ele fazia tudo.
Só que essa presunção religiosa colocou esse homem completamente distante da própria condição dele enxergar a sua alma. Ele não enxergava isso tudo. Por isso que o cara cheio de religião, mas sem espiritualidade, não ora para Deus, ora só de si para si mesmo. É o que acontece. Agora, aquele camarada que roubava o povo, que era o publicano, que fazia tudo aquilo que eu falei para vocês aqui, ele tinha consciência da pecaminosidade dele. Ele falava, Senhor, eu não tenho nem o que falar. Tenha dó de mim, só isso. E Jesus fala, e aqui ele desceu perdoado para casa. O outro, como só orou para si mesmo, não teve nem contato com Deus. E aí, fica a dúvida, publicano ou fariseu? Pecador somos todos. Mas a maneira como a gente ora, como a gente se humilha, como a gente foge dessa autolatria, né? Esse egocentrismo, essa presunção religiosa, define a genuidade da nossa religião. Vamos ouvir uma música do pastor Jairo? Vamos lá. Pesado o assunto hoje, pastor. E aí? Pesado, inclusive, eu lembro de um post numa época aí atrás que, comentando esse episódio, dizia assim, a gente vê a história e pensa assim, obrigado, Senhor, porque eu não sou como fariseu, né? Aí fica a mesma postura. A gente assume exatamente a posição, ó, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual esse infeliz aí. Nós não somos como fariseu. E aí você está se farisaiando mais ainda. Exatamente, é muito complicado. Pastorzão, que Razão música? para sonhar. É a canção. Eu sonhei com um lugar repleto de dias bons e sons indescritíveis a ecoar no céu azul. Lá não vi alguém andar sozinho, mas lembro de dezenas de sorrisos em cada olhar. Havia luz, um lugar onde o amor expulsa o medo e lança fora todos os efeitos de meu pecar. Quando o dia amanhecer, quero abrir os olhos para ver quem me deu razão pra sonhar. Percebi que enfim valeu a pena tentar seguir, crendo na promessa de quem jamais se enganou. Meu Senhor pagou o que eu devia e seu amor me deu uma nova vida e livre sou para entrar num lugar onde o amor expulsa o medo e lança fora todos os efeitos de meu pecar. Quando o dia amanhecer, quero abrir os olhos para ver quem me deu razão pra sonhar. Amém, que música gostosa de ouvir, Jairão. Quem que fez essa música? Vosso servo. Acho o máximo. Vosso servo é para não dizer, fui eu para honra e glória de Deus, né? Parabéns, Jair. Ele tinha contado pra gente que era o compositor dessa música e a gente fica feliz. Que dom, Olha, hein? velho, surpresa, eu não sou compositor, cara. Definitivamente não sou, porque eu sei dizer que você é compositor, você se coloca na categoria de outros camaradas, Felipe Valente, Sim. Lineu, né, Ricardo, né? Longe de estar dentro desses Aham. aí.
desse grupo. Mas presente de Deus, né? Uma história, você abriu o coração. É, né? fazendo Ficou- nananã pra Sofia dormir, surgiu a melodia. Surgiu a música. E aí tá aí. Fantástico, parabéns, pastor. Estamos chegando ao final do nosso programa e a gente falou sobre o Espírito Santo, falamos sobre oração. Eu quero deixar aqui a declaração rápida de cada um de vocês sobre oração, lembrando que está ali em Lucas 11:9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Falem, orem, insistam, perseverem, persistam, não parem. É possível conseguir. Jovem, você tem sonhos. Como é que você realiza teus sonhos se não for pedindo a bênção de Deus através da oração? Recadinho para os jovens transformarem a oração num hábito prático da vida. Só seguir o exemplo de Jesus. Jesus passava pelas mesmas dificuldades que o ser humano passa. E ele usava o Espírito Santo e a oração como as suas fontes de força, fontes de energia. Então, eu acho que não há recado melhor do que esse. Se a gente está fraco, se sentindo fraco, oração e pedir o Espírito Santo. Nayara, você me chamou a atenção dizendo que você ora para o Espírito Santo. Como é que você diria para um jovem que ficou meio que com a pulga atrás da orelha ou talvez um incômodo na alma, dizendo, como é que eu faria para também fazer igual a Nayara e orar para o Espírito Santo? É muito simples. O Espírito Santo foi enviado como nosso consolador, né? Ele que iria convencer da verdade, da justiça e do juízo. Então, a gente só tem que pedir, né? Pedir e dar-se-vos-á também o Espírito Santo. Deixa Então, eu ser mais pragmático aqui. Como é que você começa a tua oração quando você fala com o Espírito Santo? Espírito Santo, Você fala assim, fica comigo, me dá sabedoria, me mostra o que eu estou errado, o que eu devo mudar, mude meus pensamentos. E tem um trecho de Ellen White que fala que a oração faz com que a gente tenha aspirações nobres, percepção clara da verdade. E o jovem, ele quer ser uma pessoa desenvolvida, né? Ele busca sempre a evolução. E não há nada melhor do que você ter aspirações nobres, querer o melhor para você, sabendo que é de acordo com a vontade de Deus. Então, nada melhor do que pedir diretamente ao Espírito Santo para te guiar nessas escolhas. muito legal. Interessante, pastor. Não é comum isso, né? Teu recadinho para os jovens sobre E oração. é bonito ver como que cada pessoa tem a sua espiritualidade desenvolvida, né? Jesus, ele fala, ele mostra, ele ensina como orar, ele dá o exemplo, mas uma coisa que ele sempre enfatizava era o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando ele conta essas histórias que a gente contou aqui, até a história que você disse no último programa, sobre aquela viúva que insistia com o juiz, que não queria atender, ele diz assim, Deus não é assim. Se uma pessoa consegue convencer uma outra que não quer ajudar só pela persistência, Deus não é assim. Pelo contrário, Ele quer fazer muito mais do que você imagina. Então, o conselho que eu dou aqui para o jovem é o mesmo conselho de Jesus. Ore sempre, nunca desista. Tenha fé. Jesus disse que Deus só não faz porque a gente não tem fé. E quando tem aquela sensação de que a oração bateu no teto e voltou? Mas essa sensação, muitas vezes, ela é fruto da nossa insegurança. Ela é fruto da nossa incerteza. Porque nenhuma oração bate no teto. Para começar, a oração não é bexiga. Né? A oração não é. A oração, todo o pensamento, todo o vibrar, todo o fibrilar da nossa alma, Deus capta tudo aquilo. Ele já sabe antes de eu sentir. Ele já tem percepção e conhecimento de tudo, muito mesmo antes de eu viver aquela situação. Então, Ele sabe todas as coisas. O problema é que a nossa insegurança, o nosso medo, a circunstância, o momento, tudo aquilo que a gente está vivendo, a nossa incredulidade geram para nós a sensação de que Deus não está nos ouvindo. Mas não é assim. Jesus disse, o juiz iníquo ouviu a viúva, como que Deus quer fazer o bem para vocês não vai ouvir? Então ele fala, por acaso o Filho do Homem vai achar fé na terra quando ele voltar? É o que ele diz. Será que esse povo não está sentindo essa sensação, não está vivendo sem ver milagres acontecendo, não tem um testemunho da ação do Espírito, como nós aqui mencionamos, porque não tem buscado com fé? Então acredite, mesmo que tudo negue, que todas as circunstâncias sejam contrárias ao que você busca de Deus, em primeiro lugar, peça para que Deus coloque sentimentos corretos no seu coração, para você orar de acordo com a vontade dEle. Quando a sua vontade for a expressão da vontade divina, não tem poder nenhum no mundo, nem no universo que vai poder se levantar contra você. Amém, pastor. Ive, oração não é bexiga, anotei pro resto da vida essa, pastor Marcelo. Então ela passa do teto, agora chega em Deus e Ele volta com um não. Recadinho de 30 segundos para o jovem que ganha um não de Deus. Continue orando. E continue orando. E persista em oração. Porque na fé genuína, Deus olha para você e Ele vai te dar exatamente o que você precisa. E se você pudesse enxergar o seu futuro, você faria do mesmo modo como Deus está fazendo para você. Pastor Adailson, se eu acredito e tenho fé em você, que é um ser humano, ou você em mim, que somos falhos, como é que eu não vou crer naquele que é maior do que eu e é o meu Criador? Ter fé significa, ok, Senhor, eu não concordo, mas eu vou seguir fazendo, tudo bem?
ok, eu entendi o seu não, mas continue orando. E em todos os aspectos do seu viver, porque eu vejo muitos jovens perguntando, mas como é que eu oro? Então, desenvolva seu método de oração. O Fábio falou, siga o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é um dos modelos, mas não significa que eu preciso orar como o Pai Nosso. Então, adote sua forma de orar. Faça orações escritas, peça no seu trabalho, desenvolva um canto de oração. Nem que seja, eu tenho amigas que vão ao banheiro, eu também faço isso, antes de entrar na sala de aula. Toda vez eu vou no banheiro da faculdade para orar pelos alunos, pelo meu trabalho, porque, como disse a Nayara, eu tenho aspirações nobres. Como jovem, eu quero ir mais à frente, ser usada em todos os aspectos. Ore e continue a orar. Com o não, com o sim ou no espere, continue a orar e por todos os aspectos do seu viver. Amém e amém. Jovem querido, não sai daí não, telespectador. Fica com a gente um pouquinho mais, porque hoje o nosso programa foi muito prático para você, de maneira relevante na tua vida devocional. Entenda mais do que nunca. Deus não realiza sonhos que não tenham sido sonhados. E Deus não vai responder orações que não tenham sido feitas. É básico. Agora, quando você insere Jesus nos teus sonhos, quando você intercede com oração, quando você insiste, quando você vai atrás, quando você busca, quando você persiste, jovem, caiam os céus, caiam a terra, tua oração passou do teto, sim. Obrigado a vocês 4, cada um com a sua experiência fantástica, desde orando pelo Espírito Santo, pensando de maneira prática, maneira persistente, experiências de sobrenatural da ação do Espírito Santo ali com o pastor Jairo. Que semana para você viver com Deus! Mas eu tenho que agora fazer o passo mais importante. Você assistiu, você curtiu, você viu o Face Selfie do Código, compartilhou, mas isso está mudando a tua vida devocional? Quanto tempo você gasta orando? Ah, pastor, eu tenho que me ajoelhar então no meio do trânsito para orar, fechar o olho enquanto eu estou dirigindo. Para com isso. É a convivência com Deus, é conversar como se fosse um amigo. Às vezes você vai estar em momentos emocionais diferentes para ter orações diferentes. Luta com Deus. Olha, como dizem, né? Luta com Deus, luta até contra Deus, mas nunca lute sem Deus. Ele entende o vale de Jaboque. E é insistir, às vezes até lutar mesmo. Você tem uma discussão espiritual com Deus. Meu Deus, não estou aguentando. Lembra de Jacó lá? Sai mancando, mas sai com Deus. Jovem, fico quase impaciente, porque eu vejo muito jovem, como vocês disseram aqui, sem aspirações nobres. O que está faltando não é falta de jovem, é falta de jovem com cabeça e com sonho grande. Jovem está cheio por aí, o que está faltando é jovem com ideal, é jovem com significado. E nunca esqueça, a quantidade que você ora, a maneira como você ora, a qualidade da tua oração, seu hábito de oração vai determinar a tua eternidade de comunhão com Deus. Aí, jovem, você olha alguém e diz, esse cara é grande, esse cara tem visão, ele tem sonhos. Por quê? Porque é de joelhos dobrados, nos braços de Deus através da oração, que você descobre seus horizontes mais extraordinários. E se você acha que teus horizontes é uma vida de bilionário nessa terra, pobre de você. O sonho de Deus para você é uma vida de eternidade com Ele no céu. Isso é o mais lindo, jovem. Deus fez você para o céu. É só orar, é só contar com o Espírito Santo. É só você colocar Deus à prova. Estava conversando alguns dias atrás com um amigo. Ponha Deus à prova. Deus aceita que a gente prove o amor, o caráter e a fidelidade dele para com seus filhos. Não tenha medo disso. Então, por pior que esteja a tua vida, está assistindo com lágrimas nos olhos esse programa, sentindo tua mão tremendo e o coração pulsando forte, porque você sente a luta entre o bem e o mal, é agora, ajoelha e invada as dimensões celestiais através do poder de Deus na tua vida. Esse é o programa Código Aberto. E hoje nós vamos terminar de maneira diferente, orando por você, intercedendo por você. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai do céu, o programa termina para as orações começarem agora. Que esse programa fique no coração de cada telespectador e que ele faça da sua vida devocional contigo um hábito de eternidade. Que as orações transformem vidas e que Jesus volte mais cedo. Em nome de Cristo. Amém. Até o próximo programa, Código Aberto. Tchau, tchau.